Minasan konnichiwa, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe 5 conselhos fora do óbvio para você que quer ter uma pele bonita. Então se você está cansado daquelas dicas do tipo use protetor solar, use hidratante em pele oleosa, não esprema sua espinha, fica até o final comigo para descobrir quais são os meus 5 conselhos. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo. Então sem enrolação, vamos para o nosso primeiro conselho, que é pele bonita não começa pelo produto, e sim pelo diagnóstico. Quando você vai comprar um produto, pelo que você compra ele? Normalmente pela promessa que ele tem, certo? Mas se eu te disser que a pele bonita é uma consequência de um diagnóstico correto, faz sentido para você? Porque na minha visão profissional, se você não entende o tipo de pele que você tem, e o tipo de pele real, tá? Não aquele que você acha que você tem. Se você não conhece o estado atual da sua pele, qual o grau de hidratação? Qual o grau de comprometimento da barreira? Qual o grau de sensibilidade? Se você não entende como a sua pele está se comportando hoje, e principalmente se você não conhece verdadeiramente seu estilo de vida, ou seja, todos aqueles fatores relacionados à sua vida, né? Trabalho, vida pessoal, atividade física, alimentação, tudo isso ele vai influenciar no estado da sua pele, no tipo de pele que você tem. Então, se você não conhece esses fatores, não adianta nada você comprar produtos famosos, produtos hypados para montar a sua rotina de skincare, porque você vai estar aplicando um produto cosmético de forma totalmente aleatória. Então, o meu conselho é: pare de perguntar qual é o melhor produto, qual produto é bom, e passe a se perguntar qual é a necessidade, o que a minha pele precisa nesse momento. Porque quando você entende a sua pele, vai ficar muito mais fácil você fazer escolhas assertivas na hora de montar a sua rotina de skincare. Segundo conselho é que mais ativo não significa mais resultado. Se você entrar numa farmácia ou num site de uma marca cosmética, você vai ver que tem vários produtos com um monte de blends ali, a combinação de ativos milaborantes. Então, ácido com clareador, com hidratante, com seborregulador, com isso, com aquilo. Mas você precisa entender que uma pele bonita não é uma pele hiperestimulada, é uma pele equilibrada. Então, excesso de esfoliação, usar ácido todos os dias, ter uma rotina muito extensa, com muitos passos, na verdade, ele tem um efeito contrário, porque você vai estar constantemente gerando ali uma informação na sua pele que vai causar uma inflamação silenciosa. Então, meu conselho aqui é, normalmente, na maioria das vezes, a sua pele ela não precisa de mais produto de tratamento. Ela precisa de menos agressão. Terceiro conselho é que constância é melhor do que intensidade. Um procedimento estético feito de forma esporádica, ele não vai compensar uma higienização mal feita todos os dias, a falta de hidratação adequada, uma rotina inconstante, porque a nossa pele ela responde melhor a estímulos repetitivos e controlados. Então, meu conselho é que uma rotina de skincare básica e bem feita por 90 dias é melhor do que qualquer procedimento milagroso. E essa é uma das coisas que eu sempre falo aqui: ter uma rotina básica e bem feita, de acordo com as necessidades da nossa pele. Só que eu também sei que entender essas necessidades, para quem não é profissional, às vezes é muito difícil, né? Fazer esse diagnóstico adequado do estado da pele, do tipo de pele. Então, se você está tendo essa dificuldade, acesse aqui o QR Code na tela e agende sua consulta comigo para que eu possa te ajudar de forma personalizada e individual. Mas seguindo aqui com o nosso conteúdo, o quarto conselho é: tratar somente a queixa sem controlar a inflamação é um tiro no pé. Porque se eu perguntasse para 1000 pessoas o que ela gostaria de melhorar na pele dela, eu teria 1000 respostas diferentes, mesmo que eu perguntasse para pessoas com aparentemente a mesma queixa de pele. Então, quando você vai cuidar da sua pele, se você trata somente a queixa principal, o problema que você está enxergando que te incomoda, sem pensar na origem, na raiz desse problema, você vai estar apenas enxugando o gelo. Inclusive, eu falei sobre isso nesse vídeo aqui. Eu vou deixar o link dele no card e também no box de informações, caso você tenha interesse de assistir. Então, meu conselho aqui é que você tire o foco da queixa principal e tente procurar a causa, a raiz do problema. Isso não significa que você vai deixar de cuidar da sua queixa, mas significa que você também deve incluir ativos e produtos que vão, por exemplo, minimizar a inflamação, reparar a barreira cutânea, aumentar a hidratação, controlar e equilibrar a microbiota e oleosidade, para que você consiga construir uma pele saudável e equilibrada que consegue sustentar o resultado a longo prazo. Porque às vezes tratar somente a queixa
numa pele que não está preparada, gera mais irritabilidade e sensibilidade e inflamação e vai piorando cada vez mais o quadro. Então, dependendo do quadro que você tem, às vezes a gente não consegue tratar de forma simultânea a pele e a queixa. Às vezes você tem que deixar ali o tratamento da queixa para segundo plano e reforçar ali a barreira, trazer essa pele para o estado saudável para que ele consiga não só sustentar o resultado, mas também suportar o tratamento em si. Então, tudo depende do estado que a sua pele está. Então, mais uma vez, né, a gente vai voltando ali nos conselhos anteriores de a gente primeiro precisa diagnosticar, entender o que está acontecendo com a sua pele, aonde está a causa do problema, né, a raiz do problema, para aí sim montar uma rotina de acordo com as necessidades atuais. Então, o cuidado com a pele não pode ser pensando no resultado que você quer lá no futuro, mas sim no estado que a sua pele está hoje. A sua pele hoje, ela suporta um tratamento com ácido, um tratamento com laser, um tratamento com peeling? Se a resposta for sim, ok, a gente entra com esse tratamento. Se a resposta for não, então primeiro a gente dá um passo para trás, fortifica essa pele, traz essa pele para o estado de equilíbrio para que a gente consiga avançar no tratamento. E agora a gente vai para o quinto e último conselho, que é: o seu estilo de vida ele vai refletir no estado da sua pele. Mesmo que você utilize bons produtos, o seu estilo de vida ele vai impactar diretamente no desempenho e resultado desses produtos. Até porque se você tem um sono desregulado, um ciclo menstrual desregulado, uma alimentação desequilibrada, um estresse crônico, você não bebe água adequadamente, você não pratica atividade física, tudo isso vai levar a mais inflamação, mais sensibilidade, mais mancha, mais oleosidade, mais acne. Então, meu conselho aqui é que nenhum cosmético vai compensar um organismo desregulado. Então, você precisa ter uma boa gestão da sua saúde, do seu estilo de vida. Não é que você está proibida de tomar sua cervejinha, o seu vinho, o seu espumante, comer o seu hambúrguer, a sua pizza. Não é isso. O problema é o excesso desses prazeres momentâneos. Você tem que ter uma vida, pelo menos 80% do tempo, regulado, saudável, comendo bem, praticando atividade física, dormindo bem, para que você tenha aquele 20% ali de momento de prazer. Para que esses 20% não acabem estragando todo o seu resultado. Porque quando você exagera nesses prazeres momentâneos, você acaba tornando aquela inflamação, aquela sensibilidade, um estado crônico. Aí nada do que você passar na sua pele topicamente vai resolver o problema. Porque a saúde, ela vem de dentro para fora. A pele é um reflexo do seu estilo de vida, das suas escolhas. Então, faça as escolhas mais saudáveis na maioria do tempo, para que quando você der aquele deslize, sair um pouquinho da rotina, a sua pele, ela não tem um impacto negativo tão grande. Então, todos esses conselhos que eu trouxe aqui, eles vão se complementando. Então, não é que um conselho vai resolver o problema. Não. É a somatória de todos eles, feita constantemente, diariamente, de forma consciente, é que vai transformar a sua pele. Agora me diga aqui nos comentários, quais desses 5 conselhos você vai começar a implementar ainda hoje na sua rotina? E se por acaso você não está tendo resultado com o seu skincare, mesmo fazendo aparentemente tudo certinho, agende sua consulta comigo. Durante a consulta eu vou avaliar sua queixa, seu histórico, sua rotina, seus hábitos, os produtos, para que eu consiga montar um plano de tratamento e uma rotina totalmente personalizada de acordo com as suas necessidades. Então, se você precisa dessa orientação profissional, aponte sua câmera aqui para o QR Code na tela ou acesse o link na descrição para mais informações. Um beijo e até o próximo vídeo.